Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, nossa devocional, no capítulo 8 do livro de Marcos, para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos falar da segunda multiplicação de pães e peixes. Os fariseus pedem um sinal do céu, o fermento dos fariseus e de Herodes, a confissão de Pedro, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Amém? Então, nós iremos nos cumprimentar agora, né? Fazendo, eu te abençoo em nome de Jesus, e você aí dá o seu cumprimento, que ainda nós não temos. Estava tendo uma abençoada aí agora, trabalhando, isso é bom, né? É bom que a gente vê que as coisas estão movimentando. Eu agora não vou esquentar a cabeça com isso mais não. E vou falar para vocês uma coisa nesse início de vídeo, que não é para vocês mandarem esse vídeo para ninguém. Quem está ouvindo aí até agora, eu vou pedir para vocês não mandarem esse vídeo para ninguém. E no final do vídeo eu vou falar para vocês por quê. Vai ficar esse segredinho aí para nós. Vocês nunca ouviram isso aqui na internet. Um cara pegar e falar para vocês não mandarem esse vídeo para ninguém. Tá bom? No final eu vou revelar isso para vocês, o porquê. Vamos orar, né? Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu discernimento, pelo entendimento da palavra que o Senhor não vai nos dar agora, pelo refrigério, pela paz do Senhor, porque o Senhor nos renova a cada dia, a cada instante, né? E que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa nos revelar essa palavra no mais profundo do nosso coração. Nós vimos no anterior quais são as coisas do coração, quais são as situações nossa humana de falha, e que a minha boca, Senhor, venha transmitir a tua palavra de bênção na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, e que todo engano caia por terra agora, em nome de Jesus, e que o teu nome seja glorificado e exaltado em toda a terra. Amém? Então vamos lá, não deixa eu esquecer não, tá? No capítulo anterior, gente, nós vimos uma situação de tradição e doutrina e fariseu, e as situações da questão do coração, procedem os maus desígnios do coração, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Então, vocês dão uma olhada lá, no que vai ser o vídeo aí de Marcos 7, tá? Vamos dar a leitura. A segunda multiplicação de pães e peixes, também a primeira, nós tiramos nossas dúvidas que tem duas multiplicação de pães e peixes. A primeira multiplicação está no capítulo 6 e a segunda está falando aqui no capítulo 8. Amém? Então não estamos falando errado não, tem duas multiplicações. A primeira no capítulo 6, você sabe quantos pães e quantos peixes foram? Foram 5. Não é isso? 5 pães e 2 peixinhos? 5, que dá 7. Eu fiz assim para gravar. Tinha que dar 7. Então vamos lá. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, com quem há 3 dias... 3 dias permanece comigo e não tem o que comer. 3 dias, gente.
a presença de Deus, o corpo, quando você está alimentando o espírito, né? E aí é limpado ali o coração pelo sangue, as coisas de Deus, você perde o tempo, você nem, né? E o corpo ele acaba o espírito ele fica mais forte que a carne, né? Vamos falar assim. Então vamos lá. Tendo compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, né? E alguns deles vieram de longe, vieram de longe, olha para você ver como é que nós estamos fracos, hein? O pessoal ficou lá 3 dias escutando, sem comer, e vieram de longe, não foi na porta da casa deles, na internet, deitado, nem nada não. Jesus era tremendo, né? Mas os seus discípulos lhes responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Gente, vocês já viram lá a primeira multiplicação, para que agora nós somos assim, né? Duvidando também de Jesus. E Jesus lhe perguntou: quantos pães tende? Responderam eles: 7. Lá era 5, aqui é 7, certo? Ordenou ao povo que assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu a seus discípulos para que esses os distribuíssem, repartindo entre eles o povo. Olha, estou lendo isso aqui, eu vou falar uma coisa aqui que deu vontade de falar, né? Para uns parece loucura, porque está na doutrina, outros parece que é tradição, mas a gente vai falar do que tem vontade de falar. Você que está apertado de dinheiro, eu nem sei onde está meu dinheiro, que senão eu ia fazer aqui agora. Nós vamos pegar, você pega o seu dinheiro, levanta ele para cima e vai dar graças a Deus, que esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus que multiplicou os pães, ele vai te multiplicar o seu dinheiro em nome de Jesus. Ele vai multiplicar a sua saúde em nome de Jesus. Dá graças a Deus, olha para o céu, dá graças a Deus, faz isso aqui de uma forma profética na sua vida. Tudo aquilo que está dando problema, uma foto de um ente querido, de uma situação, deixa eu ver aqui, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer isso agora, quer ver? Eu não vou mostrar para vocês quem está aqui, né? Mas eu vou fazer. Então, olha só. Aqui fala o seguinte. E Jesus lhe perguntou: quantos pães tende? Responderam eles: 7. Ordenou o povo que assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e o deu aos seus discípulos para que esses os distribuíssem, repartindo o pão. Vamos lá. Quer ver? Quantos pães tem? E ordenou ao povo se sentar. E tomando os 7 pães, partiu. Então, vão pegar para o céu, pega aí sua foto, pega seu dinheiro, dá graças a Deus pela vida dessa pessoa que está aqui. Deus, que tudo te dê graças e que o Senhor multiplique 100 vezes mais. Amém? Vocês entenderam aí o mistério? Então, vocês podem guardar aqui, né? Vocês podem fazer isso aí. Você abençoa o seu filho, abençoa a sua esposa, abençoa o seu marido, abençoa o seu dinheiro, dá graças a Deus pela vida da pessoa, independente da situação, que o milagre vai acontecer para a glória de Deus. Você já tentou o natural, não deu certo, entra o sobrenatural. Hein? Então vamos lá. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restaram, recolheram 7 cestos, e eram cerca de 4.000 homens. O outro era 5, esse aqui é 4.000. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta.
Lá eram 5 pães e 2 peixinhos e sobraram 12 cestos. Foram 5.000 pessoas. Aqui foram 7 pães e alguns peixinhos, não fala, e foi alimentado mais de 4.000 pessoas e ainda sobrou. Tá certo? Fartou. A pessoa fartou. Elas se fartaram. Então o que é fartar? Não é comer um pouquinho e ainda ter um coisa, não. Fartou, não aguento mais comer. Não é assim? Ó, quando bate na barriguinha. Os fariseus pedem um sinal do céu. Vamos lá. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tendo-o, pediram-lhe um sinal do céu. A gente pode até fazer uma coisa aqui, né? Eu acho que o cara está vendendo ovo. Eu assustei, está vendendo acho que 30 ovos. Não, aqui é biscoito. Daqui a pouco acho que ele vai vender o ovo também, tá, gente? É até bom porque daqui a um ano a gente vê quanto está o preço do ovo e o preço do coisa. Aí parece. Ó, interessante. Hoje, essas coisas, o som, o cara lá vendendo ovo, o outro vendendo gás, o outro uma situação. Eu comecei a ver o seguinte, que eu não vou cortar isso do vídeo, vou deixar, porque vai ter determinado momento que nós vamos estar pedindo a Deus para que essa pessoa passe na rua para vender ovo, para vender biscoito, para ter gás, porque pode ser que nós venhamos chegar um dia que isso aí não vai estar tão disponível assim para nós, não. Isso aí, na Bíblia, fala da época lá do cavalo, da fome. Então nós vamos deixar isso. Deus tocou no meu coração para deixar esse pessoal que está trabalhando hoje, para que no momento a gente lembre, olha, a gente era feliz e não sabia. A gente era farto e, né, que as pessoas passavam na rua até oferecendo aquilo e a gente não dava valor. Vamos repensar nisso, tá? Vamos repensar. Então vamos dar graças a Deus para a vida desse moço que está alimentando várias pessoas, que está trabalhando com só do teu rosto, do rosto dele, ele está tentando levar alimento para a família dele, né? E pode acontecer em determinado momento que a gente vai sentir saudade desse barulho aí na rua, tá? Não estou aqui de brincadeira e coisa não, mas é verdade. Tem muita coisa que às vezes a gente tem abundante e às vezes a gente acha que está incomodando, mas na hora que perde, pode ser que você vai sentir falta. Amém? Então vamos continuar. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Falando lá, a geração deles um sinal. Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. Então Jesus fala aqui que esta geração, lá, que não vai dar sinal nenhum. Mas para nós é outra coisa. Tá bom? Porque tem gente que lê aqui, porque pedir um sinal para Deus é pecado. Não, ele fala dessa geração lá do que o pessoal na época lá. Você precisa pedir, eu peço sinal para Deus, confirmação, ele usa o profeta, eu viajo e faço o que for, mas eu peço o sinal para Deus e ele confirma, tá? Então, e deixando, se tornou a embarcar e foi para o outro lado. Por que eles não precisavam de sinal? O próprio Jesus estava ali, né? Então, sei lá. O fermento dos fariseus e o de Herodes. Vocês lembram lá do capítulo que nós lemos de Heroditas, que era a mulher de Herodes que mandou cortar a cabeça de João Batista? Olha lá, gente, é muito mistério, viu? Vocês têm que conhecer os negócios. Onde que saiu a cortar a cabeça, né? Mas vamos lá. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e, no barco, não tinha consigo senão um só. Preveniu-se Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, em que não temos pão. Jesus, percebendo-lhes, lhe perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão?
Por que, gente, vocês acham que Jesus perguntou isso para eles aqui? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouves? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. Isso aí eles lembraram, né? E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Vocês entenderam isso aqui? O que é? Espírito de pobreza, escassez. A pessoa estava com, né? Esse é o meu entendimento aqui agora. A pessoa estava com Todo-Poderoso, que já tinha prova dele, que ele podia, que igual nós fizemos aqui profeticamente, de uma coisa ele multiplicar que ainda sobrasse. Ele, né? A coisa que o ser humano não tinha como, como é que eu falo assim para vocês? Ele estava perto do sobrenatural, do próprio Deus, ali os discípulos. E por falta de fé, talvez, eles falam assim, eu vou dessa vez agora, né? Não a gente tem que tomar cuidado de uma coisa a gente ter prevenção e de uma coisa a gente ter falta de fé. Então aqui, a atitude deles talvez, né? Falar, eu vou levar esse pão aqui, porque vai que depois falta, vou levar um lanchinho aqui. Nossa, ele estava ali com uma pessoa que era Jesus, que dava um banquete para eles toda hora. Podia operar um milagre, né? O dono do ouro, da prata, de tudo. Vocês entenderam? Então tem hora que a gente está do lado de Jesus e a gente está tendo algumas coisas que a gente está segurando que por falta de fé. A gente já viu tantos milagres de Jesus, quantas coisas às vezes que às vezes a gente está inseguro, nossa, eu tenho tanta conta para pagar, a pessoa às vezes, será que dessa vez Jesus vai operar o milagre para mim? A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Lá foi um surdo, mudo, paralítico, várias coisas, agora um cego. O que ele fez, gente? Vou lembrar vocês. O que ele fez com o mudo? Fez rogando-lhes o que tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, a visão dele está um pouco turva assim ainda, né? Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, de tudo distinguia de modo perfeito. Ele não foi aqui, não, você está enxergando agora, mas vai ter que usar um óculos aqui, tantos graus. Não, perfeito que fala, perfeito. Então teve a primeira situação e a segunda situação de perfeição, certo? Será por quê, hein, que Jesus fez aqui com ele 2 vezes? Será que foi para provar a fé dele? Fica aí a pergunta, né? Porque ele fala assim, que pôs a saliva no outro e ficou meio turvo, e depois ele foi e ficou perfeito. O que a gente pode aprender com isso aqui, hein? Será que Jesus, às vezes, ele vai fazer ele vai melhorar a pessoa, para a pessoa continuar com a fé e depois ela tornar ela perfeita? Né? Porque muitas vezes a pessoa é engraçado, gente, porque assim, às vezes a pessoa faz uma oração, quem já viu isso, milagre, se você já viu algum milagre,
Eu vi, né? Eu sou um milagre, você, se olhar no espelho aí, você também é um milagre, mas outros tipos de milagre, certo? O que acontece? Às vezes a pessoa está com o braço quebrado e ela faz oração. Eu tenho um testemunho disso, tá? Da perna quebrada, do braço quebrado. O pessoal até brinca que trabalhava comigo. São provas desse milagre que eu falava, eu vou fazer uma oração do cola-osso. E foi um milagre. Naquele primeiro instante, as pessoas até falavam assim, você vai perder a perna. Eu falei assim, não vou, porque Deus está comigo e Ele colou meu osso. Aí o que acontece? Depois, graças a Deus, ficou perfeito. O braço foi a mesma coisa. Então, agora, o que é isso aqui? Entre a melhora e a perfeição, você tem que continuar na mesma frequência de fé. Está entendendo aqui o mistério? Porque senão você vai falar assim, melhorou um pouquinho, mas eu vou continuar com coisa. Não, você tem que continuar com a fé que vai acontecer. Você colocou a mão na pessoa para orar, você orou para ela, você orou para você e falou assim, eu recebo a cura em nome de Jesus. Aí você parou a dor, mas às vezes não foi curado, no outro dia doeu de novo. Por quê? Porque você amoleceu a sua fé. É o cego que você melhorou, mas não ficou perfeito. Mas eu vou falar para vocês. A oração, a ação é nossa, mas a oração e a ação. Nesse caso a gente vai pedir a Deus e vai fazer a ação de orar. Agora, a vontade é dele e a glória é dele, é para ele. Não é para homem não. Se for para a glória de um homem é mais difícil, mas depende também da fé da pessoa, tá? Se a pessoa duvidar, é mais complicado, a não ser Jesus, né, querendo fazer igual a menina lá que estava já morta. Né? Não dependeu da fé dela, dependeu da fé da mãe dela. Então, se você tem um ente lá no internado, alguma coisa, vai depender da sua fé também, tá? Invoca e te respondereis. Amém? A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos, gente, eu não esqueci não, tá? No final do vídeo eu vou falar para vocês porque eu não quero que vocês mandem esse vídeo para ninguém, tá? Eu não esqueci, lembrei disso aqui agora. Então vamos lá. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhe perguntou, mas vós que dizeis, quem sou eu? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Bonito isso, né? Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Olha aqui, no final do vídeo eu vou contar para vocês por que eu estou pedindo para não enviar esse vídeo para ninguém, tá? Vou repetir essa palavra aqui, advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse, e isso lhes punha claramente. Então, começou a ensinar-lhes. Então, Jesus já estava revelando para eles o que ia acontecer aqui, né? Vamos lá. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. E esse negócio aqui vai dar B.O., hein? Jesus, porém, voltou-se e, fitando a seus discípulos,
repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, vamos fazer um comentário aqui a respeito disso. Os propósitos de Deus, por mais que aos olhos humanos quebrem as questões das doutrinas, das tradições, certo? Se é propósito de Deus acontecer daquela forma, se você não aceita, correto? Se você, porque não cogitas as coisas de Deus e sim das dos homens. Então a gente tem muita coisa que no mundo da carnal aqui, no mundo espiritual, Deus está trabalhando por nós, e muitas situações no mundo carnal, a gente, vamos dizer, vai acontecer da forma de Deus, e se você não aceitar, arreda Satanás. Então, dentro do processo nosso, do propósito, o processo muitas vezes, está aqui igual Pedro, ele queria que fosse do jeito dele, porque ele estava vendo com os olhos humanos e não com os olhos de Deus. Entendeu agora? Então, muitas situações nós temos que aceitar aquele processo para que cumpra o propósito, mesmo que aos olhos humanos seja muito complicado. Às vezes tem uma mãe que o filho dela, ela queria que ela fosse liberta das drogas sem ir para a cadeia. Mas às vezes poderia ser para os olhos dela melhor. Mas para o propósito de Deus, às vezes que ele vá para a cadeia, que lá na cadeia ele fica guardado e que lá ele venha converter, fazer uma multidão lá dentro da cadeia, para depois aqui fora ele fazer outra situação. Então, às vezes, a pessoa não aceita. Eu não aceito, você não aceita, nós somos humanos, tem hora que nós somos assim. Mas isso é falta, às vezes, de confiança em Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele tem propósito, vai ser cumprido, mesmo que você não queira. Se você não aceitar, ele falou aqui para Pedro, arreda Satanás. Porque não cogitais das coisas de Deus e sim dos homens. Se Deus mandar você fazer determinada coisa, você tem que fazer. É igual aqui. Vai desobedecer? Eu não vou desobedecer. Parece que eu estou ficando doido? Não tem problema. Mas pode fazer o quê? Tem que fazer, vamos fazê-lo. Né? O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Você está com sua cruz aí? Então você tem que ter ela, porque senão você não está sendo discípulo. Né? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, convocou a multidão e os discípulos, disse-lhes, se alguém que vier após mim, quem veio após mim? Eu, você, o outro, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Tá vendo que a matemática de Deus aqui, as condicionantes, os critérios são diferentes das doutrinas. Eu gostei dessa palavra, vou até anotar ela aqui para não ficar toda hora voltando. Que fala sobre as doutrinas e da tradição. Nós somos uma família muito tradicional. Tá bom, então, tá? É tradição de Deus? Não, então tá bom, é do homem. Então, se você não perder, se alguém que vier após mim a si mesmo não se negar, não negar a doutrina, não negar a tradição, né? Não estou falando para ser rebelde, não. Calma aí. Tem tudo uma questão aí da lei de Deus, da sabedoria de Deus, das condutas de Deus. Se na Bíblia está falando para você não fazer e a tradição está falando para você fazer, você vai fazer qual? É isso aí que eu estou te falando. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, se você quiser salvar a sua vida, você vai saber qual que você vai seguir. Se é a doutrina do homem, se é a tradição de homem,
ou se é essa aqui. Se for essa, ele vai te explicar o seguinte: se você quiser salvar a sua vida, perda-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. Se você, pela tradição, não puder falar, não puder, né, ou pela doutrina, porque às vezes a pessoa lá não quer que você aceite a Jesus, não quer que você creia em Deus, porque eles não podem, né, começar aí uma perseguição, né, e não deixar você comprar o ovo, porque você não tem, às vezes, uns números aqui, né? Ou um óculos que daqui uns dias, olha para você ver, hein? Esse negócio do metaverso é tão interessante porque o óculos, eles estão bolando um esquema agora para ter até cheiro. Mas aí, vocês sabiam que o cheiro, eles são impulsos elétricos que a gente consegue a frequência e vai, e cada um de nós tem um cheiro? Agora você imagina o seguinte: eu vou botar esse óculos, eu tenho que ter um chip aqui para me sentir o cheiro, porque o meu modelo é antigo, né? Assim, do telefone, o meu não tem esse recurso não. Então será que o recurso do chip, né, vamos colocar assim, um sensor, o ser humano não vai ter que botar um sensor assim, nessa região aqui mais ou menos, para poder, na hora que o negócio lá desse novo sistema em metaverso chegar, ele encaixar ali, ou encaixar não, ter uma conexão para que você consiga cheirar as coisas de forma virtual, sentir o paladar de forma virtual, que seu cérebro vai coisa. Será que não é isso não? E o que está mais ou menos aqui nessa região aqui, que não está não vai estar. É para poder saber se você tá cadastrado ou não. É para você passar a senha, tal, para o cadastro. E outra é para você poder viver no outro mundo virtual, né? Porque esse dia eu estava até vendo uma situação que é assim: Deus criou o céu e a terra, o universo, ele é o criador. E o outro, ele quer copiar. Então esse mundo virtual aí, será que não é um outro mundo que ele está querendo falar que ele é o criador do outro mundo? E aí conecta tudo. Gente, eu tenho umas coisas que, né, às vezes alguém, por isso que eu estou falando para vocês, não manda esse vídeo para os outros não, porque senão, como é que eu vou fazer? Mas não tem problema não, posso perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salva-la. Beleza? Não precisa ficar com medo não. Quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu li até errado, né? Quem aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Tem gente que vende a alma, né? Vai depender do que está no coração dele, né? Por sucesso, fama, né? Prostituição, tem umas coisas lá do coração que nós vimos lá no capítulo 7. Né? Porque qualquer que nesta geração adúltera, lá já falava, ele já não queria dar sinal para aquela geração, porque ela era adúltera e pecadora. Se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier da glória de seu Pai com os santos anjos. Então, gente, quem está achando que eu estou fazendo papel de bobo aí, para não envergonhar, não estou sendo radical não, tá? Estou falando para vocês de uma forma assim, né? Tem dia que eu vejo esses vídeos meus que eu falo assim, meu Deus, eu falei isso. Engraçado, né? Mas, se é para falar desse jeito, da vontade de Deus e tá, vamos falar. Eu não vou me calar por isso não, tá? Agora eu vou contar para vocês o porquê que eu pedi para vocês não mandar esse vídeo para ninguém. Por quê? Eu achei interessante como é que Jesus estava fazendo aqui. E vou fazer o teste de seguir Jesus nisso também. Não é assim? Nós não somos seguidores de Jesus, então siga o mestre, não tem? Vamos brincar de seguir o mestre aqui. Jesus, quando ele fazia os milagres, ele falava assim, não fala para ninguém.
Até para os demônios ele falava, não conta para ninguém não, quem que eu sou filho de Deus, né? Tem uma parte aqui que Jesus falava assim, ó, quer ver? Ó, tem várias, não vou procurar aqui agora não, para vocês não ficar com muita, não demorar muito aí para vocês. Então, ele pega e fala assim, vá e não conte para ninguém. Aí o que o povo fazia? Ia lá e espalhava para todo mundo. É igual assim, me joga na... Não é que Jesus tinha mentira, não. Jesus nunca mentiu. Mas tem até uma piada, não joga na água não, joga na pedra, não é assim? Então, o ser humano, nós seres humanos, nós gostamos de coisas proibidas pelo nosso pecado. Então, quando você fala para não fazer, existe lá dentro da gente uma situação para fazer. Olha aqui para vocês notarem, né, quem viu os outros vídeos aí, vocês observaram que todo milagre que Jesus fazia, ele pedia para não falar. E quanto mais ele pedia para não falar, mais pessoas começavam a saber e a seguir ele. Era a chave. Então, eu falei assim, ó, eu tava pensando, né, eu fui tomar um café ali no intervalo, né, no meu intervalo aqui, eu peguei e falei assim, gente, eu vou fazer um negócio agora que eu vou seguir Jesus nisso aqui também. Eu vou pedir o pessoal, né, até comecei no outro vídeo, depois veio assim mais coisa, eu vou pedir o pessoal para não divulgar esse vídeo. Eu vou pedir para não divulgar esse vídeo, eles não vão entender. Mas no final eu vou contar para eles por quê. Porque Jesus falava para não fazer e as pessoas iam e aí mais divulgavam. Então, se nós vamos querer que vai fluir isso na vida de outras pessoas, eu vou falar para vocês não fazer. Nós não vamos ficar entregando de graça assim as mensagens para coisa não. Certo? Vocês entenderam aí? Vocês me perdoam a brincadeira, né? Mas a gente tem que, é preciso saber viver, é preciso a gente aproveitar esse tempo que nós estamos tendo, com a leitura, com o conhecimento. Para mim tem sido assim, gente, tem dia que eu vou embora para minha casa, dá vontade de eu ficar aqui, mas eu só porque eu não consigo mesmo, né? Ainda, mas eu já estou pedindo uma unção de 1000 para 1 e Deus vai me dar, Jesus vai me dar, né? E a gente fala sobre isso aí, porque é muito interessante a gente ter aprendido tanta coisa, em tanto livro, matemática, física, química, economia, todos esses conhecimentos aí, até coisa ruim, né, que nós aprendemos dentro de doutrinas e dentro de tradições, e depois a gente voltar aqui na leitura, né, da Bíblia com a outra maturidade, né, e a gente começar a ver as coisas totalmente diferentes, Deus começar a mostrar para a gente de outra forma. Se eu lesse essa Bíblia sem, né, igual já li alguns pedaços, né, era obrigado a ir na igreja, às vezes meu pai me fazia isso, né, graças a Deus, né, que ele fez isso comigo, escola dominical e tudo, tinha uma que eu dormia, porque era uma linguagem que eu não estava entendendo nada. O cara estava falando de peixe, falando de mar, eu acho que eu nem tinha conhecido a praia ainda, e barco, era um trem muito sobrenatural para mim ali naquela época. Eu não tinha um conhecimento de entender assim, poxa, fechou a porta, abriu a porta, eu já estava conhecendo. E hoje, com tudo que eu passei, né, hoje eu vejo assim, poxa, tem coisa aqui que se eu tivesse visto aqui eu não tinha errado. Interessante, né? Igual essa situação aqui, ó. Até determinado ponto, a gente ia ficar com, né? Quantos anos Deus tem falado para eu fazer isso aqui? Tem gente que estava comigo, Henrique, quando você fala umas coisas e tal, e eu, né, às vezes, às vezes, não vou mexer com isso não quero me expor, não, eu não quero que ninguém me conheça, eu não quero conhecer ninguém mais na minha vida. Eu falava, era assim, você acredita? Eu falei, não, eu não quero conhecer mais ninguém. E olha que eu trabalho com gente. E tanto é que no escritório, o povo não consegue falar comigo às vezes, até que alguns
acontece de eu falar, mas não é que eu não tenho condição financeira para isso, não, é porque tem hora que eu já tive tanta dor com algumas pessoas, de questão assim de decepção, e que isso me fez afastar de muita gente. De muita gente que procurava, ou religioso, isso, aqui, qualquer um. Certo? Então eu falei, ó, é aquilo que eu falei num dos vídeos, aquilo que a gente quer esconder é o que Deus vai usar para a gente. Né? Então eu creio que essa palavra de hoje, no seu horário que você vai estar vendo aí, vai fazer você tomar posse da sua vitória, com atitude de fé, de profecia, né? Quando eu falei da questão de divulgar o canal, não divulga, tá? Vou fazer aqui igual esse vídeo específico, eu vou gravar ele aqui, e quem está assistindo vai ver o que vai acontecer com esse vídeo. Ele é o Marcos 8. Vocês vão ver o que vai acontecer isso na internet, esse vídeo que eu falei. Amém? Porque eu estou adotando na fé essa atitude de Jesus de falar, quando, né, algumas pessoas eu creio que foram abençoadas, falam assim, não fala para ninguém. Mas o poder de Deus, ele vem, e as pessoas, quando você começar a mudar a sua vida e outras, elas vão começar a ficar curiosas que você não vai precisar nem falar. Entendeu? Vai mexer, né? Quem está com problema com o marido, com a mulher aí, que a mulher vai fustigar o telefone do marido, vai falar, o que essa mulher está olhando toda hora na internet? Toda hora fica um homem falando na cabeça dela aí, na hora que ele assustar lá que nós estamos falando de Deus aqui, um abraço para você que está pegando o celular de sua mulher escondida, ou a mulher que está pegando escondido, nós estamos falando aqui de Deus, viu? Pode ficar tranquilo. E seja abençoado também. Então, vai mudar. Aí o cara vai falar, cara, eu peguei minha mulher pegando o celular, vendo um doidinho lá na internet, doidinho não, tá? Vamos falar um abençoado, não vamos falar coisa ruim não. E comecei a ver o cara e você acredita que minha mulher mudou, ou vice-versa? O cara fala uns trem, bicho, meio atrapalhado, mas me abençoar e vai... Entendeu? Eles falam que o escondido tem hora que é melhor, né? Não é assim? Tem coisa? Não é que é escondido de coisa errada. O escondido, assim, o mais discreto. Então vamos fazer nossos estudos aqui discreto, na paz de Cristo, né? Porque senão não vai dar. Já pensou se eu tiver que parar agora de ficar fazendo esses vídeos para poder ficar justificando para os outros o que eu falei, o que eu deixei de falar, por que eu falei isso? Porque aí vem os perseguidores, né? Então agora é melhor a gente ir deixando isso aí, para depois lá na frente vir os fariseus, os doutrinadores e os de tradição querer me jogar pedra aí. Mas se morrer por Cristo, né? Fala aqui, pois salvar a sua vida, perderá a quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho salvará. Amém? Vamos tentar praticar isso. Agora está na hora de sair da teoria e nós vamos para a prática. Glória a Deus.